E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso guia de revisão. Hoje, a gente vai estruturar e analisar de perto um dos períodos mais sombrios e complexos da história, a ascensão do nazismo e as origens da Segunda Guerra Mundial. A ideia aqui é ter um papo bem direto, focado nos fatos, para entender como eventos tão catastróficos se desenrolaram. Vamos focar nos mecanismos de controle, na ideologia e, claro, nas consequências devastadoras desse regime. Para organizar nossa cabeça, a análise está dividida em 6 partes superlógicas. Vamos das raízes pós-Primeira Guerra e ascensão de Hitler, passando pela ideologia, pela arquitetura do medo, até chegar no estopim do conflito armado e, infelizmente, no saldo de vítimas. Então, bora lá para a parte 1, raízes de pós-Primeira Guerra, com foco na República de Weimar e no Tratado de Versalhes. A primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é que o nazismo não surgiu do nada num vácuo. Ele cresceu bem ali durante a República de Weimar, logo depois que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra. O Tratado de Versalhes impôs condições que os alemães sentiram como uma injustiça enorme, uma verdadeira humilhação nacional. E aí, se a gente junta esse ressentimento todo com o baque financeiro gigante da crise de 1929, pronto, temos a tempestade perfeita. O descontentamento em massa da população preparou um terreno super fértil para ideias radicais ganharem força. As pessoas estavam desesperadas por uma saída mágica para voltar aos velhos tempos de glória econômica. O que nos leva para a nossa segunda parte, a ascensão de Hitler, acompanhando a linha do tempo até o poder absoluto. Para entender essa escalada, vamos passar rápido por essa cronologia. Nascido na Áustria, Adolf Hitler se muda para a Alemanha em 1913 e até serve no exército na Primeira Guerra Mundial. Em 1919, ele entra para o Partido Nazista. Mas o ponto de virada mesmo é 1923, quando rola uma tentativa de golpe de Estado lá em Munique. Deu tudo errado e ele foi parar na prisão. Só que, prestem atenção nesse detalhe, foi exatamente lá, atrás das grades, em 1924, que ele escreveu o livro Minha Luta, ou Mein Kampf. Depois que ele saiu, usando um discurso muito bem treinado e uma propaganda pesadíssima, o partido foi ganhando as massas, até culminar nele virando chanceler, lá em 1933. E a consolidação desse poder foi assustadoramente rápida. Ser nomeado chanceler no comecinho de 1933 foi só o aquecimento. O catalisador definitivo para o poder absoluto foi a morte do presidente alemão Hindenburg. Quando isso aconteceu, a transição política foi brutal. Todo o poder ficou concentrado nas mãos de uma única figura e o país simplesmente deixou de ser uma república democrática, virando um estado totalitário de partido único, frequentemente classificado por estudiosos como uma expressão violenta da extrema-direita. Seguindo em frente, entramos na seção 3, Ideologia e Espaço Vital, que detalha as doutrinas centrais desse regime. Quem está estudando esse período tem que ter um conceito na ponta da língua, Lebensraum, que significa espaço vital. O regime vendia a ideia de que a Alemanha precisava urgentemente de mais terras e territórios para expandir a população e garantir recursos. Era a desculpa perfeita para embalar a tão sonhada recuperação econômica. Para conseguir esse espaço, começou uma correria absurda para reindustrializar o país e fabricar armas em massa. Ou seja, eles já estavam se preparando abertamente para a guerra e para a expansão de fronteiras. Outro pilar, claro, é a hierarquia racial. A base do partido envolveu um racismo pseudocientífico e um antissemitismo profundo. Eles abraçaram a tese sem fundamento de que os povos germânicos formavam uma raça ariana que seria superior a todas as outras. O objetivo era moldar uma sociedade super homogênea e conservadora. Com essa visão distorcida, o Estado tirava os direitos dos judeus e usava o argumento de que pessoas superiores tinham o direito natural de dominar ou eliminar qualquer um que eles rotulassem como inferior, fosse por saúde, origem ou intelecto. O que nos puxa para a parte 4, controle e medo, a verdadeira arquitetura de engenharia social do totalitarismo na rotina do cidadão comum. É super interessante a gente diferenciar como isso funcionava na prática. No conceito mais geral de totalitarismo na Europa, o princípio básico é que o chefe de Estado controla absolutamente tudo e todos. Mas nas raízes do fascismo e do nazismo, tinha um tempero extra, um nacionalismo levado ao extremo. Eles precisavam inventar inimigos o tempo todo, fosse um outro país ou um grupo específico lá de dentro, para forçar a população inteira a ficar unida na base da ameaça iminente. Só que jogar a culpa só para fora não era o bastante. O regime queria o controle da rotina diária, da porta de casa para dentro. E a melhor ferramenta para isso é o medo. Imagina viver sob vigilância constante, onde o vizinho espiona o vizinho. A paranoia era a regra do jogo. E para manter esse terror psicológico sempre ativo, o governo escolhia a dedo os tais inimigos internos.
As minorias foram os alvos. Primeiro os judeus, depois populações ciganas, opositores políticos e muitos outros que foram marginalizados, isolados e, mais tarde, assassinados. E olha como a engrenagem é complexa. Não era só pânico o tempo todo. Tinha também toda uma engenharia social para criar uma sensação falsa de que estava todo mundo do mesmo lado. Como eles faziam isso? Patrocinando um monte de festivais cívicos e mobilizações gigantescas nas ruas. Basicamente, era propaganda sendo feita ao vivo. A população era pressionada a participar dessas festanças do Estado, e estar na multidão servia para esmagar a individualidade da pessoa, impondo aquela adoração cega e coletiva ao líder e ao partido. Com essa máquina de guerra ideológica e militar totalmente abastecida, a gente cai na seção 5, o início da guerra, o ponto de ruptura geopolítico. Lembram daquela busca pelo espaço vital e da fabricação pesada de armas? Bom, a conta dessa escalada chegou. O estopim, aquele momento em que a linha cruzou e não dava mais para voltar, aconteceu em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia. Poucos dias depois dessa agressão descarada e de vários acordos internacionais rompidos, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha. Estava oficialmente aberto o conflito mais letal da história da humanidade. E é isso que nos traz, infelizmente, a nossa 6ª e última sessão, Consequências e Vítimas, analisando o assombroso custo humano de todas essas ações. Os números e os fatos históricos que a gente analisa aqui são arrepiantes. Sob a liderança nazista, o mundo assistiu a um dos piores genocídios já registrados. Estima-se que pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos de forma sistemática, sem contar todas as outras minorias que o regime perseguia. Se a gente adicionar os civis e os prisioneiros de guerra que tombaram por conta da violência das políticas de Estado e dos combates, estamos falando de mais de 19 milhões de pessoas mortas. A forma como esse massacre generalizado se divide traz uma proporção assustadora. Não estamos falando só de exércitos lutando um campo de batalha tradicional. Uma fatia absurda de todo o gráfico envolve civis totalmente desarmados, pessoas caçadas por pura ideologia do regime e populações inteiras que foram aniquiladas pela fome, por doenças e nas máquinas de extermínio projetadas para funcionar numa escala industrial macabra. O resultado de tudo o que a gente revisou até aqui deságua nesse número gigantesco: 29 milhões. 29 milhões de soldados e civis perderam a vida só na Europa. Tudo isso foi consequência direta e comprovada de uma ambição cega por expansão de terras, de um ódio racial disfarçado de ciência e das táticas totalitárias de um único governo. Quem estuda história sabe que não dá para olhar para isso só como estatística, mas sim como a pior face possível de quando a intolerância e o fanatismo viram política oficial de Estado. Para fechar o nosso guia de revisão hoje, fica uma provocação super importante para botar a cabeça para pensar. Nós vimos a República de Weimar implodir, vimos a propaganda inflar um líder absoluto e o fanatismo varrer milhões de vidas. Mas a reflexão crucial que fica sobre a engrenagem do totalitarismo é essa aqui. Como é que simplesmente criar a figura de um inimigo interno e transformar o medo na maior arma política consegue tão rápido fazer uma sociedade inteira entregar de bandeja sua própria liberdade e passar a vigiar os próprios vizinhos? Fica a reflexão, pessoal. Bons estudos para todo mundo, continuem questionando as narrativas da história e a gente se vê na próxima revisão.